Olá, meu irmão, minha irmã da família da fé, que bom que você está com a gente neste culto alusivo ao domingo da Trindade, culto da comunidade evangélica de Joinville, que reúne 11 das 16 paróquias de confissão luterana aqui na cidade. Culto este transmitido do Templo da Igreja da Paz, no centro de Joinville. Neste culto conosco está a equipe de musicistas, excelentes musicistas que têm nos acompanhado nos cultos, hoje com a Vivian, a Juliana e o Mário. Também está conosco a equipe técnica da Ocoteia Filmes, que nos ajuda a levar o Evangelho até você. Eu sou Alexandre, pastor da Paróquia São Mateus, na zona norte aqui da cidade, e conosco, nesta celebração, também está o Guilherme. O Guilherme é um candidato ao ministério. Ele trabalha conosco lá na Paróquia São Mateus, ele já é formado em teologia, e nesse período de 1 ano e meio quase, ele vai ficar conosco para o ano que vem ir ao seu primeiro campo de atividade ministerial, a sua primeira paróquia em nossa igreja. Para você que não está familiarizado ou familiarizada com a nossa igreja, uma pequena explicação: eu uso o talar, com o peitilho, e o Guilherme usa uma alba branca, justamente porque ele não é ordenado ainda, por isso você vai perceber a diferença nas nossas vestes litúrgicas. Quero saudar você que nos acompanha na sua casa ou em outro lugar, que nos acompanha neste culto do Domingo da Trindade, com a palavra do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Os serafins diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. E como nós ouvimos na primeira música, é em nome desse Trino Deus que nós celebramos este culto. Amém. Nós temos músicas nos cultos e a boa parte delas é alusiva à Trindade. E eu quero fazer um convite para você que está aí na sua casa, em outro lugar, que possa cantar com a gente. Se você conhece a música, se não conhece, presta atenção, tenta aprender. Nós vamos juntos então cantar Cantai ao Senhor um cântico novo. Deus vem ao nosso encontro. Deus que é perfeito, é santo, puro e eterno, vem ao encontro de nós, pessoas pecadoras, pessoas limitadas. Por isso, na primeira oração dos cultos, nós sempre reconhecemos nossas falhas e nossos pecados, e eu convido agora para você orar comigo, me acompanhar nessa oração, onde nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Grandioso e amado Deus, muito obrigado por vires ao nosso encontro também neste culto, também por este meio online, via YouTube. Obrigado porque nos concedes
essas maneiras de chegarmos até as pessoas com a Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que nós muitas vezes Te decepcionamos o nosso próximo e também a nós, quando pecamos contra Ti, contra os outros, contra a Tua criação. Nós reconhecemos e humildemente pedimos perdão pelas palavras que falamos, escrevemos e postamos e que não foram do Teu agrado, ou o modo como fizemos isso, a motivação que não estava correta. Pedimos perdão também por ações, reações, atitudes que feriram alguém, que não honraram o Teu nome. Pedimos perdão por pensamentos e sentimentos que alimentamos no nosso íntimo, mas que nos corroem, que são pensamentos que não deveriam estar conosco, nem sentimentos, mas somos sujeitos a isso. Pedimos perdão. Lembramos também o quão omissos e incoerentes nós somos, Senhor. Cruzamos os braços diante de oportunidades de testemunharmos do amor de Jesus. Não cumprimos, por vezes, aquilo que cremos e sabemos da Tua palavra. Perdoa-nos. Não conseguimos listar todos os nossos pecados, mas eles estão diante de Ti. E assim, pelo sangue e em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos perdão. Amém, Senhor. A palavra da graça, do amor do nosso Deus, vem do livro do profeta Jeremias, o outro livro dele, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, é pela graça e misericórdia de Deus que temos vida e que temos acesso ao perdão e a um recomeço de caminhada com Deus e com o nosso próximo. Misericórdia dele, como diz aqui, que se renova a cada manhã. Então vamos glorificar a Deus pelo perdão que dele recebemos, perdão para ser compartilhado com os outros. Vamos glorificá-lo pela sua misericórdia, cantando a música A Cada Dia Nasce de Novo o Sol. Assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. E grato disponho para servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o som da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o som da graça. Vamos cantar. Que pela graça de Deus, você e eu reflitamos o sol da graça ao nosso redor, a cada dia onde Deus nos coloca. Eu convido você para mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de culto. Obrigado porque aos poucos podemos também ir voltando como igreja, ainda com as restrições, talvez ainda com receios, com temores. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, dá-nos sabedoria. E mais uma vez, obrigado porque temos este meio de chegar às pessoas para que elas tenham a sua fé alimentada, a sua esperança fortalecida, renovada. Nós Te damos graças
pelas bênçãos derramadas a cada dia. Nós te damos graças porque Tu és o Deus que nos cria, que nos salva, que nos santifica, que caminha conosco. Nós te damos graças pela Tua palavra que vem ao nosso encontro, por meio dos hinos que nós cantamos, das leituras bíblicas, da pregação, que essa boa semente encontre em nossos corações um solo fértil, que ela no devido tempo germine, frutifique, nos transforme e sirva como testemunho a outras pessoas. Abençoa, Senhor, quem está nos vendo, nos ouvindo neste momento. Derrama Tuas bênçãos sobre esta pessoa, seus familiares, amigos. Toma nas Tuas mãos os anseios, os temores. E obrigado, porque podemos ser Tua igreja, Tua comunidade, também por este meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de ouvir a leitura do Evangelho, vamos louvar ao Trino Deus, cantando a música Santo, 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 Deus Onipotente. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Docemente santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, imenso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. A primeira leitura bíblica vem do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Eu passo a ler na Nova Versão Internacional, NVI. Você pode acompanhar aí conosco. Assim está escrito: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
até aqui a palavra do Evangelho e nos preparando para recebermos a pregação, que estará baseada em 2 Coríntios. Nós vamos cantar a música Ontem Ele Foi, Hoje Ele É. Olá, que bom que você está aqui conosco. Momento agora de ouvirmos a palavra de Deus, é um privilégio para nós, como também ouvimos na música, que o sopro dele possa soprar sobre nós, para que nós também venhamos a compreender qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e também agradável. Louvado seja Deus. O versículo da saudação, trazido pelo pastor Alexandre, ele nos fala de um Deus que não é apenas um Deus santo, mas que é santo, santo, santo. Rudolf Otto, que foi um teólogo alemão, filósofo e erudito das religiões, e autor da obra clássica O Sagrado, ele classificou Deus como o totalmente outro. Deus como aquele que está acima de toda a compreensão, ou totalmente diferente. E ele diz que existe uma dúplice polaridade na experiência com o divino. Por um lado, essa experiência com Deus ou com o divino, ela nos atemoriza e até nos repele. Mas, por outro, ela também nos fascina e ela nos atrai. A reação do profeta Isaías, ou de Isaías, até então, não era profeta, ao ser chamado por Deus, pode ser compreendida de modo semelhante também. Num primeiro momento ele grita, ao ter uma visão do trono de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. E ele fica tomado de pavor, de medo, pensando que vai morrer. E o texto segue dizendo que um anjo retira uma brasa viva do altar e com uma tenaz leva até ele e toca a boca dele, purificando ele do seu pecado, para que ele pudesse se tornar um porta-voz do Senhor e anunciar a boa notícia de Deus. O Deus que perdoa e purifica é o mesmo Deus que nos envia. E já o texto do Evangelho de Mateus, que nós ouvimos também, nos relata que Jesus, de maneira semelhante, envia os seus discípulos para a missão
de anunciar as boas novas da salvação e do reino vindouro de Deus. Eles cumpriram a grande comissão, como assim conhecemos, fazendo novos seguidores e seguidoras deste Jesus, além de batizarem em nome do Trino Deus e ensinarem estes a guardarem tudo aquilo que Ele ordenou. E por obedecerem à ordem do Cristo ressurreto, essa mensagem cruzou os séculos e chegou até a mim e até você. Essa mensagem chegou até nós hoje, através da fé dos nossos antepassados, que foi transmitida de geração em geração. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse privilégio, pois nós temos o acesso ao Deus que se revelou no tempo e na história por meio de seu Filho Jesus, seu único Filho, para nos salvar e nos trazer de volta para si. Aquela relação que foi rompida no Éden é restabelecida através do sacrifício de Jesus Cristo. E essa mensagem, ela é grandiosa demais para parar em nós, em mim e em você. Ela precisa ser propagada, ela precisa ser proclamada a todas as pessoas. O texto previsto para a prédica desse domingo, domingo da Trindade, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 11 a 14. E lá Paulo escreve o seguinte: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A igreja de Corinto havia sido infiltrada por falsos mestres que desafiavam tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a autoridade apostólica dele. Por conta disso, no final da sua segunda carta, então, ele dedica um espaço para exortações, uma vez que ele desejava retornar a Corinto para que pudesse confrontar assim os seus adversários e até mesmo aqueles que haviam se deixado influenciar por eles. Paulo desejava voltar à igreja a que tanto amava, a amada comunidade de Corinto, para que ela vencesse os seus conflitos internos através da santificação dos seus membros, que é nada mais do que o contínuo aperfeiçoamento do nosso caráter, ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, na vida da sua igreja, ainda hoje. E é por essa razão que ele escreve: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. A igreja não pode e ela nem deve permanecer estagnada. Ela deve ser continuamente aperfeiçoada. E nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de nos tornarmos uma igreja coesa. O desenvolvimento pleno da vida da igreja é o efeito da graça e da fidelidade de Deus, ou seja, não é ação humana, mas é a nossa atitude de gratidão diante da graça que nos alcança e da fidelidade do nosso Deus, que nos ajuda a caminhar mesmo em meio aos maiores problemas. O termo exortar aqui, ele também pode ser traduzido como consolar. E não deve ser interpretado erroneamente como algo simplesmente moral. Embora nós saibamos que a comunidade de Corinto enfrentava vários problemas dessa natureza, mas aqui não é o caso. Nosso dever enquanto igreja de Cristo é o de que devemos nos consolar e nos encorajar mutuamente. Com isso, Paulo entende o exortar aqui. Com isso nós podemos entender a palavra exortar aqui. Quando Paulo fala sobre ter um só pensamento, ele também não fala de uma uniformidade. Ele não tem em mente
uma uniformidade, onde todas as pessoas são iguais, até porque na primeira carta, no capítulo 12, ele fala sobre os dons que são dados pelo próprio Espírito Santo. Ouvimos isso na semana passada, e de que cada membro é importante e cada membro tem a sua função vital dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, nós devemos aspirar pela mesma coisa, ter em mente o mesmo propósito. Isso é unidade. Por fim, ele fala sobre se viver em paz. Em outras palavras, nós devemos, à semelhança do nosso Senhor Jesus, sermos pessoas pacíficas. O apóstolo Paulo está se referindo à verdadeira paz que só pode vir do próprio Senhor. Assim, o Deus da paz estará conosco. Essa é a promessa da palavra. Mas para que toda essa transformação ela possa continuar acontecendo em nossas vidas, é necessário que nós busquemos conhecer cada vez mais quem é esse Deus. Quem é esse Deus que se revela a nós? No verso 14, encontra-se a bênção trinitária, que a partir daqui, ela faz parte da tradição, então, do culto cristão. O mistério da Santa Trindade, ou da Santíssima Trindade, ele é verdadeiro, mas ele não pode ser apreendido mediante uma explicação racional ou filosófica. Não há como compreender Deus dessa maneira, não plenamente. Na verdade, nós podemos compreender a Deus através do nosso relacionamento com Ele, da experiência de vida cristã. É assim que nós podemos conhecer a graça, o amor e a comunhão que fluem livremente de nós, livremente a nós, das três pessoas do único Senhor Deus. Essa graça a gente vai conhecer a partir desse relacionamento, esse amor a partir desse relacionamento. É por isso que toda a humanidade precisa conhecer quem é esse Deus que ama as suas criaturas com amor eterno. Alguns teólogos vão explicar que Deus ele criou o ser humano a partir dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma forma poética de explicar isso, e que não havendo mais para onde expandir esse amor entre a Trindade, então Deus criou o ser humano para ser amado. Esse amor grandioso, Ele quer nos alcançar. Ele quer ser entendido e compreendido por nós. E aceito, principalmente, por nós. Então, nós não temos como saber intelectualmente quem é Deus, mas é através do relacionamento que nós podemos conhecê-lo melhor. E é exatamente para isso que a própria Bíblia diz que nós fomos criados. Esse é o propósito para o qual eu e você fomos criados. Deus se revelou à humanidade na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Pai enviou o Filho para salvar o mundo por meio da sua obediência e morte na cruz. E ao longo do seu ministério, Jesus fazia questão de enfatizar que tudo aquilo que ele falava era apenas o que ele ouvia do Pai dele, do Pai. Então, ele não fazia nada a partir de si mesmo, mas ele fazia tudo aquilo que ele havia ouvido do Pai. Ao ressuscitar dentre os mortos e ascender aos céus, Jesus envia o Espírito Santo. Tal como Jesus estava glorificando o Pai através da sua obediência e morte, assim o Espírito Santo também glorifica o Filho, esclarecendo o significado da sua pessoa, de quem é esse Jesus, revela a nós quem é Jesus e da sua obra salvadora, o que ele fez. E isso se torna real para mim e para você hoje, através da obra do Espírito Santo. Isso é, o Espírito também não fala nada a partir de si mesmo, mas apenas confirma e atualiza as palavras do próprio Jesus. Então, o testemunho dos três é unânime e comunica toda a verdade a respeito de Deus e a respeito daquilo que eu e você precisamos fazer para nos achegarmos a Ele e sermos salvos, mas não só sermos salvos, a partir daqui vivermos uma vida coerente com essa palavra, mesmo sabendo das nossas limitações, podemos nos sentir
igualmente como o profeta Isaías, fracos, indignos, mas esse Deus deseja nos purificar e pelo seu Espírito nos impulsionar a servi-lo e amá-lo de todo o coração, amando também as pessoas ao nosso redor, as mais fragilizadas. Com isso, nós podemos ver que toda a Trindade não apenas está envolvida na história da criação, mas está envolvida na história da salvação, na história da redenção de toda a humanidade. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Ouvimos sobre a Trindade, ouvimos sobre esse Deus que é uma relação eterna de amor entre as três pessoas, e nós queremos cantar agora sobre esse Deus, sobre esse Pai de amor que nós desejamos e amamos, sobre esse Jesus amoroso e sobre o Espírito que nos consola e nos leva a toda a verdade de Deus. Cantamos. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, meu Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Convido para, aí onde você estiver, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, nosso Trino Deus. Senhor, te agradecemos pela palavra que podemos ouvir. Obrigado porque tu te revelaste a nós, tu te fizeste gente como a gente, sofreu a nossa penalidade e nos libertou do poder do pecado e da morte. Te louvamos por isso, te louvamos também porque nossa relação contigo foi restabelecida e assim a nossa relação com o próximo também deve ser restaurada. Nos ajuda a amar as pessoas e que esse amor possa, a partir de nós, a partir de ti fluindo e possa ir ao encontro das pessoas que convivem conosco, que a gente possa, de fato, viver aquilo que a tua palavra nos diz. E sabemos que precisamos da tua ajuda, porque sozinhos não conseguimos. Nos ajuda a amar, a cuidar, enfim, a fazer com que o teu evangelho possa ser anunciado e que mais pessoas possam se achegar. Através do nosso testemunho, do testemunho de amor, as pessoas possam ter curiosidade, saber quem é esse Deus aí que você serve. E que nós possamos falar dele com toda alegria e com todo o amor que foi derramado em nós. Também te pedimos, Deus, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo mundo, Pai, pelo nosso município, enfim, por tudo aquilo que está nos acometendo, seja a pandemia, seja a questão do surto de dengue, Senhor, a questão de perda de emprego,
a estiagem, Senhor, são tantas coisas que vêm sobre nós e que nos entristecem, nos deixam às vezes sem chão, mas que o Teu Espírito Santo também possa trazer consolo e mover o Teu povo para ajudar de alguma forma as pessoas e testemunhar de Ti. Também que Tu possas cuidar daquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, talvez deprimidas ou ansiosas. Deus, sopra o Teu sopro de paz sobre essas vidas e de esperança de que esse mundo não acaba aqui e que tudo isso vai passar um dia. Assim, cremos e queremos confessar. As demais coisas, Senhor, que não lembramos no momento, que não nos vem à mente, mas Tu as conheces, Tu sondas o nosso coração. Nós deixamos aos pés da cruz do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos receber a bênção, ou vamos ouvir a bênção de forma cantada. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Assim o abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos por você ter assistido, ter estado conosco até aqui nesse culto. Desejamos uma abençoada semana, que vocês possam servir ao Senhor com alegria e que na próxima semana também possamos nos encontrar em torno da palavra, cultuando ao nosso Deus. Amém. Ainda ouvimos mais uma música, podemos cantar juntos. Caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos